16 de outubro de 2025, quinta-feira da 28ª Semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores em minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira, ouvirmos a Palavra de Deus, também refletirmos sobre ela em nossa vida, em nossa história. É uma alegria sempre nós crescermos no conhecimento da Bíblia, né? E além disso, ver o que o Senhor tem a nos dizer a partir da palavra. É uma riqueza só, né, minha gente? Sintam-se todos bem acolhidos, vos saúdo com a paz de Jesus. Iniciemos esse nosso programa nessa quinta-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 30. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus esta, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça, realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação, mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou por sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes, nós estamos acompanhando a carta de São Paulo aos Romanos, né? Paulo, essa carta ele escreve mais ou menos na década de 50 e 60, né? Quando a igreja cristã já estava se espalhando entre judeus e pagãos. Mais uma vez quero lembrar vocês que pagãos e gentios significam a mesma coisa. Tá bom? Em algumas bíblias vocês vão encontrar a palavra gentios, em outras pagãos, tá? Os destinatários desta carta de Paulo são os cristãos que estão em Roma, tá? Ou seja, uma comunidade bem diversificada, a comunidade romana, né? Tinha crentes de origem judaica, mas tinha crentes também de origem gentia, ou de origem pagã, tá? E havia, por causa dessas diferenças, né, dessa diversidade da comunidade, havia tensões, né, sobre a lei, sobre a prática religiosa, sobre as obrigações da lei mosaica, que é a lei de Moisés, que é o que nós temos como o nosso Pentateuco. Nós devemos praticar tudo que a religião antiga, ou seja, o judaísmo, obriga, ou nós não precisamos praticar
as exigências do judaísmo. Afinal, nós somos agora cristãos e não judeus, né? Então, essa tensão, esses questionamentos, né, que surgiam na comunidade, como também qual a relação da fé, das obras em relação à salvação, as obras são necessárias ou não, então esses tipos de questionamentos, né? Paulo, ele até aqui ele demonstrou que todos, e todos são todos, gente, sejam judeus ou sejam gentios, pagãos, né? Todos estão sob pecado, né? A lei não basta para dar justiça diante de Deus, né? A lei, ela evidencia o pecado, mas ela não salva, ela não justifica, tá? Então nós, a partir do versículo 21 do capítulo 3 de Romanos, Paulo ele passa a mostrar como a justiça de Deus é manifestada. Qual o modo da justificação? Como Deus justifica? Pela fé em Jesus Cristo. A fé como dom que vem da graça de Deus, como dom da graça, tá? Então, o objetivo do texto é explicar, minha gente, que a justiça de Deus não vem pelas obras da lei, mas vem pela fé em Jesus Cristo, né? Ou seja, para a gente entender um pouco, eu posso fazer alguma prática religiosa, por exemplo, né? A lei religiosa diz, vou dar um exemplo, tá, gente? A lei religiosa diz o seguinte: eu cometi tal infração, então eu tenho que cumprir, segundo a lei, a seguinte pena. Eu tenho que pegar um copo e pôr na outra mesa. Estou dando um exemplo. Tá, aí eu vou lá e eu faço isso. Pego um copo de uma mesa e põe na outra. A prática da regra, da exigência religiosa, não apaga aquilo que o pecado causa, né? Então, é isso que Paulo está tentando mostrar. É preciso que aconteça alguma coisa de maneira sobrenatural para apagar aquilo que o pecado causa de maneira invisível. E isso se chama fé, né? É pela fé que a salvação acontece. E quando ele fala pelas obras, não está falando obras do bem, tá, gente? Está falando pela prática da religiosidade. É isso que ele está falando. Quando fala obras, está falando pela obra litúrgica, pela obra religiosa, tá? Para a gente poder entender. Então vamos refletir um pouquinho, versículos por versículos, né? Por grupos de versículos. Nós ouvimos o capítulo 3, 21 em diante, tá? Olha só. Mas agora, sem a lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, né? Ele diz essa expressão, mas agora, né? Ninide, né? Ninide no grego, mas agora. Essa expressão no grego, ninide, mas agora, marca aqui uma virada, tá? Ele está mostrando que é uma virada da concepção. Mas agora, ou seja, ele está introduzindo como que as coisas mudam a partir de Jesus Cristo. A justiça de Deus agora se manifesta de modo distinto, não pela lei, como meio exclusivo, né? O que faziam as pessoas no Antigo Testamento? Vamos entender um pouco. No Antigo Testamento faziam o que as pessoas? Elas cometiam pecados, porque o ser humano peca desde Adão e Eva, né? E aí as pessoas iam no templo para ficar oferecendo sacrifícios. Ofereciam animais, tinham tipos de oferta, de sacrifícios diferentes, de ofertas diferentes. Praticavam ritos de purificações e achavam que essas práticas religiosas seriam suficientes para sanar a culpa
que o pecado trazia. E não foi suficiente. Não eram suficientes. Tá? Então, agora em Jesus Cristo, por isso que ele usa essa expressão, mas agora, né? Nini de. Ou seja, uma mudança. A partir de Jesus Cristo, né? É a graça que vem do sobrenatural quem vai realizar de fato, né, a justificação da culpa do pecado. E não a prática. A prática não faz nada. Prática religiosa. Tá? E aí o texto continua. Sem a lei, né? Sem a lei, significa o que essa expressão sem a lei? Significa que a justiça de Deus não depende da lei para ser válida. Embora a lei e os profetas testemunhem essa justiça. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho na doutrina da graça, que é a doutrina católica. A doutrina católica ensina que a justificação é dom de Deus, gente. Que inclui a fé, a esperança e a caridade. Tá? E nós a recebemos gratuitamente. Mas embora recebamos gratuitamente, né, é preciso que nós também cooperemos com a graça. É isso que vai dizer o Concílio de Trento. A graça, ela vem de Deus. O que cabe a nós é uma cooperação com a graça. E essa concepção judaica de colocar a lei na frente, no fundo muda essa concepção. Parece que sou eu quem faço, sou eu quem protagonizo, sou eu quem me justifico, quem me santifico, sou eu. Né? Depois o que vai se fundamentar o chamado pelagianismo, né? Parece que é o que eu tenho que fazer que me salva. Não. Se não for iniciativa de Deus, nós não conseguimos fazer nada. É isso que Paulo está tentando mostrar. Tá? É isso que ele está tentando mostrar. Depois nós vamos ver que Santo Tomás de Aquino vai ensinar, né? A fé sem as obras é morta. O que quer dizer? Embora a justificação seja pela fé, ou seja, embora a justificação, a salvação seja um presente de Deus, também nós precisamos cooperar, né? Então é necessário um duplo esforço. Primeiro, parte de Deus. A questão é entender que tudo parte de Deus e não de nós. Depois, em segundo plano, entender que nós também temos uma parte na história, que são os nossos esforços, né? Então, no fundo, o que ele está tentando dizer nesse texto? Que nós podemos confiar plenamente na justiça de Deus, porque ela é manifestada em Jesus Cristo. Mas nós não podemos confiar nas obras que fazemos por meio de uma observância apenas religiosa. Tá? Então é muito interessante esse texto. Né? E aí o texto continua, do versículo 27 ao 30, onde permanece, né, que na versão bíblica, tem Bíblia que está escrito jactância, né? Pega o texto original aqui, né? Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? E Paulo vai dizer, o direito de alguém se gloriar foi excluído, né? E por quê? Né? Por que base? Por quem? Pelas obras da lei? De modo nenhum, mas pela fé, né? O que quer dizer isso daqui, esse texto? Nós devemos rejeitar a tentação de nos vangloriar pelas práticas religiosas. No fundo, a ideia central do texto é essa, gente. Né? Parece que o fato de eu estar na igreja, de eu estar fazendo alguma prática religiosa, me assegura a salvação. E não é isso. Porque o que ele quer mostrar? Muita gente praticou a lei.
mas não foi suficiente, não foi salvo, né? Ou seja, eu posso estar na igreja fazendo tanta coisa, e meu coração está longe de Deus, e no fim da minha vida eu perceber, eu estou vazio de Deus, mas eu pratiquei tanta coisa, aquele evangelho que Jesus fala, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo. E ainda vamos dizer, mas Senhor, eu estava contigo, nós andávamos juntos nas praças, tem um evangelho que fala disso, né? E o Senhor dirá, não vos conheço. Ou seja, fez tanta coisa, tanta prática religiosa, tantas obras, né? A palavra obra significa isso, só que estava vazio de fé, de caridade. Então, o que Paulo está tentando mostrar é que o critério não é tanto o que se faz, mas é de fato o que se possui na alma quando se faz. Se eu faço uma obra religiosa e aquilo me enche da graça santificante, louvado seja Deus. Se eu morrer naquele momento, eu estou salvo. Mas se eu posso fazer uma prática religiosa e continuar vazio de caridade, vazio de Deus, se eu morrer naquele momento, eu estou condenado. É isso que ele quer mostrar, né? Então, a conclusão do texto é um texto muito, muito interessante, né? Pega o finalzinho aqui, quer ver? Vamos voltar ao finalzinho. Olha só, onde estaria então o direito de alguém se gloriar? O direito foi excluído, né? Por qual lei? Por qual lei foi excluído? Pelas leis das obras? Não, mas pela lei da fé, né? Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Porque acaso Deus é só o Deus dos judeus? Então ele está tentando mostrar que aquelas pessoas viviam uma prática religiosa como que se só os judeus merecessem a salvação, sabe, gente? E não é isso. Não é isso. Depois o Concílio Vaticano II, é importante entender isso, né? Vai pegar esse texto para fundamentar, né, a doutrina das chamadas sementes do verbo, né? Ou seja, mesmo onde não tenha ritualidade cristã, Deus pode estar semeando salvação. É claro que aquelas pessoas que não conhecem a catolicidade, não conhecem a igreja, não são católicos, eles não têm a plenitude da revelação, eles não conheceram tudo o que é a verdade. Mas ali tem sinais de que Deus está agindo, né? Ou acaso Deus só vem salvar os católicos? Hoje nós escreveríamos isso, né? É por isso que evangelizar aqueles que não conhecem Jesus não é a mesma coisa que você ser uma pessoa com intolerância religiosa. A gente tem que aprender isso. Se você convive com uma pessoa que tem outra prática religiosa, conviva bem com aquela pessoa. Acolha aquela pessoa. Aproveite o que é compatível da sua fé com a dela para ter um ponto de convivência. Quem sabe aquela pessoa, não olhando o seu modo de vida, o amor com que você serve a igreja, o amor que você tenha para Jesus Cristo, aquela pessoa não se converte. A gente tem que evitar, minha gente, de ser. Nós não podemos ser excludentes. É isso que o texto de hoje está tentando mostrar. Se Paulo, nessa década de 50 e 60, ele escreveu: acaso Deus é só dos judeus? Deus também não é dos pagãos? Hoje nós escreveríamos um pouquinho diferente. Acaso Deus é só dos católicos? Acaso Deus é só dos tradicionalistas? Acaso Deus é só dos progressistas, cristãos progressistas? Acaso Deus é só dos protestantes? Né? Uma grande cutucada que o texto nos dá hoje, para a gente começar a enxergar o que está à nossa volta com um olhar de sabedoria, que é o olhar de Deus, e não com o nosso olhar preconceituoso. Que Deus nos ajude a compreender esse texto. É um texto muito bonito, quebrar um pouco os nossos paradigmas, né, gente? Né? Saber que nós temos a plenitude da verdade, da revelação, não nos dá direito de
de dizer que Deus não salva de múltiplas maneiras distintas da maneira ordinária, não é? Que bonito isso. Muito bonito, muito bonito. Muito bem, queridos, desejo a vocês uma excelente quinta-feira. Espero que essa palavra tenha te ajudado no seu modo de enxergar a religião, no seu modo de enxergar a vida e também no modo de enxergar as pessoas com quem convivemos. Às vezes nós somos muito implicantes, né? Eu sou sacerdote, sou padre, eu acabo tendo relacionamentos com pessoas que compartilham a mesma fé, porque é o meu trabalho, né? Mas vocês que são leigos, onde vocês trabalham, estudam, convivem, pode ser que vocês tenham que conviver com pessoas que tenham práticas ou estilos de vida que acabam impactando um pouco. Saiba como responder. Não seja preconceituoso, não tenha pedra nas mãos. Seja leve, seja tranquilo, né? Seja adição, soma, e não subtração ou divisão, né? Que Deus nos ajude, o Espírito Santo, que é o Espírito de unidade, nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, uma excelente quinta-feira. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontramos mais uma vez com o programa Reflexão Diária. Até lá.